Muito bem, estamos retornando com a segunda parte da primeira etapa do nosso Sala de Visita. Estamos com o professor Enivaldo Ostrovsky, que, mesmo muito gripado, está com a gente para falar um pouco do que conquistou e das opções que fez, né? Porque o professor iniciou no atletismo, depois teve uma boa experiência no basquete e, em seguida, acabou sendo campeão em diversos momentos através do voleibol. Professor, como é que o senhor foi tendenciando para a atividade técnica? Foi levado por alguém, porque o senhor também é professor de educação física, a sua opção, especialmente pelo vôlei na sequência da sua atividade, mas vindo aí nessa ascensão como técnico? Ô Ramon, a minha ida como técnico, foi pela experiência que eu senti, pelo gosto, porque eu vivi dentro do voleibol aquele momento de vitórias, títulos para o Blumenau, como vinha falando, e depois pendurei a chuteira, como se diz na gíria, eu encerrei minha parte de atleta lá dentro, mas com uma experiência de um Valmor Bus, que foi técnico, inclusive, de auxiliar técnico de seleção brasileira, infanto, né? E eu trabalhei um monte de anos com ele, no Vasto Verde, e a experiência, então, aquilo me deu... Digo, se eu estou saindo de Blumenau, estou indo lá por problemas particulares naquela época, eu com criar minha família mais folgada, então eu vim a Braço Norte. Digo, vou aventurar lá em Braço do Norte e vou tentar fazer alguma coisa. Cheguei aqui e encontrei colegas meus, Sérgio Kinabe, Ivan Fornaza, me desculpe se eu esquecer de alguém, né? Foram os incentivadores para mim. Aí eu comecei um trabalho de base no feminino. Fomos 3 jogos abertos com essa equipe. Inclusive o pessoal de São Lugero vinha treinar aqui. O senhor mudou para Braço do Norte como professor? Como professor, vim efetivo no Estado, efetivo no Colégio Dom Joaquim, mas à disposição do ginásio de esporte, né? Para treinamento, não só de treinamento, na organização, porque naquela época Braço do Norte não tinha, como é que se diz, uma comissão municipal de esporte criada por lei. Então foi criada por lei essa comissão municipal de esporte, e dali começamos a treinamentos, participar de jogos abertos, regionais. Quem era o presidente, naquele tempo, quem presidia a Comissão Municipal de Esportes? Inclusive o José... O nosso próximo entrevistado aí? Nosso entrevistado foi ele pegou uma época como presidente da CME. Então eram escolhidos esportistas dentro da cidade, né? Naquela época o prefeito era o José Michos, Laércio José Michos. Ele era escolhido as pessoas, então aquelas pessoas vinham e se dedicavam ao esporte. Eu era diretor de esporte naquela época, e vinha o presidente da CME. Quem mandava era o presidente da CME. Aí o diretor de esporte era eu. Foi por aqueles anos que acabou sendo construído o Ginásio Municipal de Esportes? Não, já estava feito. O campo de futebol, muito bonito, por sinal. O ginásio de esporte, a cancha de bocha. E ali começamos a formar. Na época do Zé, nós trabalhamos muitos no início do campeonato municipal de futebol de campo, onde que só tinha um estádio e nós jogávamos todas as partidas ali. Professor, pode-se dizer que o esporte de Braço do Norte tem o antes e o depois do Enivaldo Ostrovsky? Tinha. O antes de mim, o Zezinho, depois do teu próximo entrevistado, ele vai falar muito a respeito disso ali, que tinha coisa boa também, mas faltava alguém para encaminhar, para dar... A parte organizacional. A parte organizacional, isso aí mesmo. Então, elaboramos o estatuto da Comissão Municipal de Esporte, aí começamos a trabalhar o voleibol, do voleibol veio o futebol de salão, que nós tínhamos um futebol de salão forte, muitos que hoje, eu posso citar uma pessoa que trabalhou muito dentro do futebol de salão aqui, e deve muito, Braço Norte, ao Jaimão, o falecido Jaimão, né? Que ele dava o suor para montar essas equipes. Aqueles campeonatos interempresa, Moldurarte, MB,
Doces Áureas, Zavascki, aquilo ainda hoje repercute aquele trabalho feito lá. É como você falou, tem o antes e tem o depois. Então, esse antes, eu peguei e comecei a trabalhar, a formar, fazer regulamentos, estatutos, organização de campeonatos, escolinha de futebol de salão, ou escolinhas de voleibol masculino e feminino, e fomos longe. Fazíamos intercâmbios com Blumenau, com Criciúma, com São Joaquim, nós viajávamos muito por ali. O senhor utilizava-se da atividade como professor para dar como olheiro até para verificar aquele ou aquela atleta que tinha uma tendência? Sempre foi. Esse é o meu ponto forte, que eu sempre digo para o pessoal, digo, você nunca fique dentro de um ginásio esperando o atleta, aquele menino, aquela menina. Você tem que ir lá no colégio, mesmo que você não seja professor daquele colégio, mas vá lá dentro, acompanhe as aulas de educação física e qualquer tendência que aquela criança, aquele menino, aquela menina tiver, convida ela para ir para o ginásio. É o que eu fazia. E é o que eu sempre fiz até o dia que eu me aposentei da CME. E o senhor acredita que se a situação na atualidade não for vislumbrada através dos educandários, através dos colégios, não se conseguirá formar uma equipe de base, se tem interesse de formar uma equipe e que não tenha que buscar fora contratando, professor? Ali vem outro lado da história, vem a moeda, vem o dinheiro. Você vai ter que começar a pagar. Assim como nossas atletas que são formadas, que terminaram de se formar, que eu trabalhei muito em cima dessas meninas, hoje elas estão em Criciúma jogando voleibol. São 7, 8 meninas. Nós temos uma menina que jogou agora, recentemente, com a seleção catarinense, infanto, que está jogando em Florianópolis, recebe também para jogar. Por que não essas meninas ficarem aqui? Tem que estudar, tem que ver qual é o problema que tem que ser feito, levar os conhecimentos dos administradores municipais, prefeito, vereadores, para eles fazerem isso ali. Não só eu estou falando do voleibol, que foi aquilo que eu fiz, mas isso tem que ser feito com o futebol de salão, com o atletismo, com o handebol, com o basquete, com todas as modalidades. O que estaria bem, obrigado, na área esportiva em Braço do Norte, na sua avaliação? Como assim? O que estaria bem, digamos, desempenhando um bom papel, tendo alguém que consegue captar esses atletas? O futebol estaria, digamos assim, de forma satisfatória? Satisfatória. Mas Você não, falou uma palavra mas não pesada. 100%. Não 100%. O futebol de salão, professor Denilson, muito bem. Nós temos o Mário Henrique, foi um ex-atleta nosso, também veio da quadra, foi fazer faculdade de educação física, hoje já tem títulos estaduais, é um trabalho no masculino. No feminino, provavelmente deverá, já que tenham começado uma reformulação, porque em toda a modalidade esportiva, se você parar um ano de formar uma equipe nova, você já deixa uma lacuna no meio de uma categoria a outra. E se você deixar 2 anos, já são 3. Se deixar 3, já é 4 anos. Aí 4 anos são 4 anos de idade de diferença. Aí numa menina de 12 anos para 15, 16. O senhor deixou algum discípulo que continua com esse trabalho? Sim, o professor Charles está lá trabalhando, né? Só que são professores novos ainda, que estão ligados a aulas, né? No município, no estado, e a profissão de professor hoje em dia não é mais como era antigamente, como se diz. A parte da remuneração caiu muito. Daqui a pouco tem que se pensar em contratar um professor desse só para cuidar específico para essa modalidade. E o município que quiser chegar somente assim, professor? É só. Tanto é que eu quero fugir só uma palavra de você. Quem estiver acompanhando as Olimpíadas hoje pode ver. O nosso voleibol masculino caiu, o feminino caiu, o futebol de campo caiu, o handebol levaram ele até lá em cima e deixaram cair, a natação também. As medalhas de 4 anos atrás não são as mesmas de hoje. Por quê? Falta de interesse,
Porque há 4 anos atrás nós ganhamos X medalhas. E agora diminuiu. E daqui a 4 anos a Olimpíada vai ser ali. Será que vai ser boa? Não seria o mercantilismo que está tomando conta do esporte? É. O interesse financeiro? A parte financeira e olhando para o futebol, que é o mais prático que tem. É muita gente a mandar dentro do futebol. Aparece um atleta, aparece 1.001 pessoas querendo explorar, vender essa aí, ganhar o dinheiro para depois pegar esse dinheiro, investir 10% e buscar mais alguns outros. Ganhar dinheiro com o esporte. É, ganhar dinheiro com o esporte. Você Professor, pode, desculpa, pois não. Você pode ver, por exemplo, tem uma base. O nosso futebol é candidato seríssimo a ser campeão da Olimpíada. Agora, hoje aconteceu o feminino, por exemplo, um deslize, perdeu o jogo, está fora, vem embora. O futebol vai ser a mesma coisa. Não é um campeonato, é uma eliminatória. Professor Enivaldo, enquanto técnico de voleibol em Braço do Norte, quantos títulos estaduais o senhor teve? Estaduais, 5. Nas modalidades? Na modalidade de voleibol. E depois, sem contar os vices, os regionais, das categorias do OLESC, GESC e Joguinhos, inclusive um título inédito, um 4º colocado nos Joguinhos estadual em Tubarão. Professor, muito obrigado, uma satisfação recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado ao professor Enivaldo Ostrovsky. Nós vamos a um rápido intervalo, a gente volta na sequência do nosso Sala de Visita, conversando com mais uma personalidade esportiva aqui dentro da nossa programação da RTV. Já, já.